Fala galera, tranquilidade? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a primeira propriedade de potência, talvez a mais comum, tá? Que são as potências de mesma base, beleza? Vamos ver quando tem produtos de mesma base ou quando tem divisões de mesma base, beleza? Vamos lá? Show de bola, galera. Então a gente tem aqui as propriedades de potência. A primeira delas, como eu mencionei, né? Nós vamos falar sobre o produto de mesma base. Ou seja, nós estamos fazendo uma multiplicação de duas potências que vão ter bases iguais, beleza? Você geralmente escreve dessa forma, né? Você vai ter aqui um valor a elevado a um m qualquer, beleza? A elevado a um expoente m, multiplicado por um outro cara que também é a. Ou seja, tem a mesma base. Só que o expoente é p, beleza? Então você tem ali um a elevado a um m multiplicado por um a elevado ao p. O que você vai fazer? Né? Você vai repetir essa base vai se tornar comum aos dois, beleza? A base vai continuar sendo a. E, na verdade, você vai juntar, somando esses expoentes. Então, a sua resposta final vai ter um m mais p. Então, essa aqui é a relação de produto de mesma base, né? Você repete a base e soma os expoentes. Beleza? Vamos ver um exemplo? Então, tá aqui, ó. Exemplo. Então, quanto que ficaria, por exemplo, né? 2 à quarta vezes 2 ao cubo. Né? Bem, quando você tem 2 à quarta e 2 ao cubo, você poderia até resolver, né, essa conta. Ficaria 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? Então, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 2 são 16. Né? Então, ficaria 16 vezes 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 2 é 8. Então, ficaria 16 vezes 8. Bem, já fiz uma multiplicação para saber o 16. Já fiz outra multiplicação para saber o 8. Agora eu vou ter que fazer uma terceira multiplicação, que é 16 vezes 8. Aí eu tenho que vir aqui, né? 16 vezes 8. 16 vezes 8, 6 vezes 8, 48. Fica 8, sobe 4. Aí 1 vezes 8 dá 8. 8 com 4 dá 12. Então, 128. Beleza. Essa seria a minha resolução se eu não soubesse propriedade de potência. Né? Por quê? Eu fiz uma multiplicação para achar o 16. Fiz uma multiplicação para achar o 8. E depois eu fiz uma terceira multiplicação para achar o 16 vezes 8. Tá? O que não tem necessidade. Basta você fazer apenas uma multiplicação. Por quê? Porque você sabe da principal propriedade de potência. Por quê, Felipe? Porque tem produtos que têm a mesma base. Né? Então aqui eu tenho um 2 e aqui eu tenho outro 2. Então eles têm a mesma base. Se eles têm a mesma base, eu posso simplificar esse meu produto como um cara só. Eu repito a base, que é 2, e somo os expoentes. Aqui o expoente é 4, aqui o expoente é 3. Então aqui o expoente vai ser 7. Então, na verdade, eu faço uma conta só, em vez de eu fazer 3 contas. Né? Fica 2 elevado a 7. Então eu posso ir fazendo manualmente também. Né? Por que não? 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128. É o mesmo 128 que a gente achou na... 128 que a gente achou na questão anterior. Beleza? Só que você pode fazer isso de uma maneira mais simples, né? Onde você tem ali apenas uma conta. Show de bola? Quando o expoente é muito grande, galera, a gente nem chega a desenvolver esse resultado, tá? A gente deixa mesmo em função da potência. Por exemplo, se eu juntasse aqui um 2 elevado a 9 vezes um 2 elevado a 11. Dois números grandes, né? Então, 2 elevado a 9 com 2 elevado a 11, eu vou repetir a base. É 2. E vou somar os expoentes. O expoente vai ser 20. Caraca, o expoente é muito grande. Vou resolver 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 20 vezes? Não. Em alguns casos, em algumas questões, vocês vão ver que esse 2 elevado a 20 vai estar assim para ser atrelado como uma alternativa. Tá ok? Então, 2 elevado a 9 vezes 2 elevado a 11 dá 2 elevado a 20. Não precisa resolver isso. Você já deixa mesmo em função da potência. É para isso que serve a potenciação. Né? Para você simplificar os seus valores. Não vou multiplicar o 2 vezes 2 20 vezes e colocar um resultado lá gigantesco, né? Que vai dar um número gigantesco. Tá?
Agora eu deixo ele como 2 elevado a 20. Já é uma representação dessa multiplicação 20 vezes, tá ok? Então, para isso serve a potenciação. Serve para facilitar a nossa vida. Show de bola? Uma outra propriedade muito importante da potenciação, né, assim como você tem o produto de mesma base, você também tem a divisão, né, de mesma base. Bem, se no produto de mesma base a gente repete a base e soma os expoentes, qual vai ser a diferença? Então, vou colocar aqui para cima. Você vai ter um cara de base A, expoente M. De novo, né? E agora eu vou estar dividindo, né, uma fração por um outro cara de mesma base, né? A base também é A, e o expoente agora é P, assim como o outro também é, né? Se na multiplicação, no produto, a gente repetir a base e somar os expoentes, na divisão, você vai repetir a base, só que em vez de somar, você vai subtrair os expoentes. Então, M menos P. Lembra do vídeo passado, quando a gente explicou por que o cara elevado a zero dava 1? E por que o zero elevado a zero era indeterminação? Repare, por exemplo, num 2, por exemplo. 2 elevado a zero. Por que 2 elevado a zero dá 1? Né? Isso aqui é a aplicação da propriedade. Né? 2 elevado a zero dá 1. Concorda que 2 elevado a zero é a mesma coisa que 2 elevado a 1 menos 1? Porque 1 menos 1 dá 0. Né? Então, 2 elevado a 1 menos 1, olha só como é esse cara, está escrito exatamente aqui. Não é a mesma coisa? É uma base elevada a um expoente menos outro, certo? Ou seja, eu posso reescrever esse cara voltando para cá, né? Ou seja, é a mesma base, ou seja, é 2 em cima e 2 embaixo. E o expoente de cima é 1 e o expoente de baixo é 1, porque fica 1 menos 1. Concorda? E aí, 2 sobre 1, 2 elevado a 1, perdão, é 2. E 2 elevado a 1 é 2. Como ambos são iguais, ao simplificar, dá 1. Ou seja, qualquer número elevado a zero dá 1. E aí você aplicou e viu aquele caso de indeterminação do zero elevado a zero. Se você não viu essa aula, eu recomendo que você retorne e veja a primeira aula de potenciação, quando a gente mostra que o zero elevado a zero dá uma indeterminação. É por causa dessa propriedade aqui. Foi de bola, galera? Beleza. Então, dito isso, a gente pode dar um exemplo também, né, de um número. Então, aqui. Exemplo. Aí, no caso, eu posso pegar aqui, por exemplo, 2 elevado a 20, é um número muito grande, dividido por 2 elevado a 18. Beleza? Aí, 2 elevado a 20 dividido por 2 elevado a 18. Cara, se eu fosse resolver 2 elevado a 20, né, ia demorar muito tempo. Ia ser um número gigantesco. 2 elevado a 18 também ia ser um número gigantesco. E quando eu dividisse um número gigantesco por outro número gigantesco, nossa, ia me dar uma dor de cabeça absurda para resolver isso, certo? Mas você sabe agora a propriedade de potência. Então, você não vai esquentar com isso. Você vai simplesmente desenvolver a propriedade. Bem, aqui eu tenho 2 elevado a 20 e embaixo eu tenho 2 elevado a 18. Eu notei que eles têm a mesma base. Logo, eu vou repetir a base e vou diminuir os expoentes. 20 menos 18. E 20 menos 18 é quanto? É 2, né? Então é 2 elevado ao quadrado. E 2 elevado ao quadrado, você sabe que é 2 vezes 2, ou seja, é 4. Logo, o 2 elevado a 20, que é um número extremamente grande, dividido por 2 elevado a 18, que também é um número extremamente grande, quando um dividido pelo outro, dá 4. Mesmo eu sem saber quanto é 2 elevado a 20 e quanto é 2 elevado a 18. Eu simplesmente apliquei a propriedade de divisão de mesma base. Tranquilidade, galera? Então você pode colocar isso também em algumas questõezinhas, né? Por exemplo, você tem aqui uma nova questãozinha, né? Exemplo. Quanto que é? Aí você pode pegar agora números com mesma base e também com outras bases, por exemplo, né? Vamos lá. 2 elevado a 7 vezes 3 elevado a 4 vezes 2 ao cubo vezes 3 elevado à quinta. Tudo isso dividido por 3 ao cubo vezes 2 elevado à sexta vezes 3 elevado à quinta vezes 2 elevado ao quadrado. Bem, repara que aqui eu tenho várias multiplicações de bases iguais e bases diferentes, né, uma da outra,
e uma divisão como um todo, né? Então, o que a gente pode fazer para finalizar isso aqui? Bem, eu posso, como está tudo multiplicando, eu posso juntar aquilo que é base igual, né? Eu posso juntar esse cara com esse cara? Não, porque são bases diferentes. Uma é base 2, outra é base 3. Mas eu posso juntar esse cara com esse? Posso, né? Ali você aplica a relação da multiplicação, né? Você está multiplicando um cara, está multiplicando também o outro. Então, o 2 à sétima com o 2 ao cubo, eu posso escrever como uma base só de 2. E eu sei que agora é só somar as bases. Então, fica 2 elevado a 10, por exemplo. Certo? O 3 é a mesma coisa. 3 elevado a quarta vezes 3 elevado a quinta, eu posso reescrever como 3 elevado a nona. Posso juntar esses dois? Não, porque são bases diferentes. Tá? Então, eu vou dar uma segurada. Agora, embaixo, eu também posso juntar coisas, né? Por exemplo, eu posso juntar esse com esse e esse com esse. Show de bola? Então, ao juntar 2 elevado a sexta com 2 ao quadrado, eu sei que fica 2 elevado a oitava. E ao juntar 3 elevado ao cubo com 3 elevado à quinta, eu sei que fica 3 elevado à oitava. Certo? Porque 3 mais 5 dá 8. Então, ao invés de eu multiplicar 2 elevado à sétima por 3 elevado à quarta, multiplicar por 2 elevado ao cubo, multiplicar por 3 elevado à quinta, ia dar um número gigantesco dividido por outro número gigantesco. Eu só aplico propriedades de potência. Beleza? Agora, repara que eu ainda tenho bases iguais. Agora, uma está em cima, outra está embaixo. Ou seja, há uma divisão de bases iguais. Certo? Ou seja, eu vou repetir a base e diminuir os expoentes. Se a base é 2, eu posso juntar com essa base 2. Então, 2 elevado a 10 dividido por 2 elevado a 8 dá 2 ao quadrado. Porque é 10 menos 8. A mesma coisa com esse cara. 3 elevado a nona vezes 3 elevado a oitava. Eu posso repetir a base, que é 3, e diminuir os expoentes. 9 menos 8 dá 1. Quando é o expoente 1, você nem precisa escrever. Né? Expoente 1, só precisa deixar como o 3. Logo, toda essa nossa multiplicação gigantesca aqui, né, ficou apenas 2 elevado ao quadrado vezes 3. 2 elevado ao quadrado é 4. E 4 vezes 3 dá 12. Beleza? Então, todo esse número gigantesco, no final, dá 12. Tranquilidade, galera? Não sai daí, porque no próximo vídeo tem mais propriedades. Tem potência de uma potência, tem potências de números negativos, tem expoentes negativos, expoentes quando são frações. Tem muitas propriedades de potência para a gente ainda estudar. Beleza? Te aguardo lá. Não sai daí. Forte abraço.